Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite na leitura e comentário do Evangelho de Jesus. Neste momento convido a todos a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e às falanges amigas que trabalham na Casa Espírita Eulália Nogueira, que estejam conosco, nos fortalecendo, nos dando luz e sabedoria, e que a paz do Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Então, irmãos, o Evangelho de hoje é do capítulo 27, dando seguimento, pedi, obtereis. Instruções dos Espíritos, lição, maneira de orar, item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que releis uns aos outros maquinalmente, porque tendes o costume ou porque é um dever que cumpris, e que, como todo dever, vos peça. A prece do cristão, a prece do espírita, seja qual for o culto que frequente, deve ser feita já no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. Essa prece deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, mas profundidade, no impulso de reconhecimento a todos os benefícios concedidos até esse dia, e também de reconhecimento pela noite transcorrida durante a qual lhe foi permitido. Embora, sem seu conhecimento, retornar junto a seus amigos e guias, para buscar com o seu contato mais força e esperança. Sua prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor, para solicitar-lhe o favor na fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, pois é a vossa alma que tem de elevar-se ao Criador e transfigurar-se, como Jesus no Tabor, até ficar alva e radiante de esperança e amor. Vossa prece deve conter a demanda das graças de que tendes necessidades, mas uma necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos conceda alegrias e riqueza. Pedi que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não faleis como ocorre há muito entre vós. Não vale a pena orar uma vez que Deus não me ouve? Ou que pedis a Deus a maior parte do tempo? Pensastes alguma vez em pedir-lhe vosso aprimoramento moral? Não? Poucas vezes? Antes pensastes em pedir-lhe êxito em vossos empreendimentos terrenos, e exclamastes: Deus não se preocupa conosco. Se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos? Ingratos? Se desceis ao fundo de vossas consciências, quase sempre encontrareis em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vós sempre lamentais.
Pedi então, antes de qualquer coisa, vosso aprimoramento, e vereis que torrentes de graças e de consolações será derramado sobre vós. Capítulo 5, número 4. Sempre deveis orar, sem para isso retirar-vos em vosso oratório ou ajoelhar nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento de vossos deveres sem nenhuma exceção, de qualquer natureza que seja. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é realizar um ato de reconhecimento e levar vosso pensamento até Ele quando algo feliz vos acontece? Quando um acidente é evitado? É mesmo quando uma contrariedade apenas aflora em vós? Se dizeis em pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição humilhar-se vós diante ao juiz supremo? Quando sentis que falhastes, não for apenas um pensamento fútil e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dá-me força para não falhar mais e coragem para reparar o meu erro? Isso é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias sagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser feita em qualquer instante, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita dessa forma, ela, ao contrário, santificai-os e crede. Um só deste pensamento partindo do coração, e mais ouvido por vosso Pai Celeste, que as longas preces ditas por costume, muitas vezes sem motivo determinante, e as quais a hora predeterminada vos chama maquinalmente. Moulu e Bordeaux, 1862. Bem, irmãos, sobre essa lição de hoje, eu fiz alguns comentários, vamos aos nossos comentários, né? Então, para iniciarmos esta pequena reflexão, precisamos antes entender o que é prece, no sentido mais amplo. A prece é a união entre o homem e Deus, através dos seus pensamentos e sentimentos. É através da prece que o ser humano se liga a Deus e mantém-se durante seu dia em comunhão vibracional com o plano superior divino. Ela fortalece aquele que a proclama e gera auxílio vibracional a todo o ambiente à sua volta, causando um enorme bem-estar e equilíbrio. É através da prece que nos ligamos ao plano superior e ficamos mais sensíveis às suas intuições de amparo e amor. Quantas situações infelizes ou tomadas de decisões poderíamos ter feito de forma mais equilibrada se vivêssemos em prece? A alma equilibrada tem mais chance de agir pelo caminho do bem e o equilíbrio se estabelece com a prática de oração. Por isso, na dúvida ou nos anseios de toda a espécie, ore e confie. Mas nós sabemos como orar? Sabemos o que pedir? Normalmente não costumamos usar a prece de forma egoística, pedindo pequenas vitórias
pelo mundo material, e não agradecendo nossas vicissitudes e provações que nos fazem espíritos melhores. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidades, mas uma necessidade real. Não importa como você faz sua prece, mas o sentimento que está por detrás daquilo que você solicita ao plano espiritual. Uma prece feita com as palavras do coração e com humildade e sentimento atravessa os céus e chega ao destino. Uma prece fútil é com intenções secundárias, egoísta, não pode senão passar de devaneios de um espírito que ainda se encontra prisioneiro de si mesmo. Insensatos, ingratos, se fosseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontrareis em vós o mesmo ponto de partida de todos os males dos quais vos queixais. Pedi, portanto, antes de todas as coisas, o vosso aperfeiçoamento moral, e vereis que a abundância de graças e de consolações se derramará sobre vós. Os Espíritos nos trazem, através das palavras, a advertência fraterna sobre a importância do pensamento em prece, estar em conformidade com o nosso progresso moral. É a nossa luta diária para nos tornarmos espíritos melhores. É indispensável que nessa luta mantenhamos o nosso pensamento em prece, para que o auxílio dos céus encontre sintonia com a nossa vibração e possam os espíritos do bem nos intuir e auxiliar na luta diária. Evitamos, então, colocar as nossas preces diárias e de agradecimento pedidos de caráter material, pois os espíritos não podem simplesmente mudar o que o nosso livre-arbítrio construiu. Viver em prece é estar sempre em contato com Deus. A prece não necessita de belas palavras, mas dos mais sublimes sentimentos. Não precisa seguir um ritual, apenas necessita de concentração no amor e no bem. Sejamos, pois, espíritos em constante contato com Deus, através da oração. Estabelecidos estes laços de amor e de bondade, estaremos então no caminho de luz que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, esse era o comentário a respeito da lição de hoje. Aqui encerro a primeira parte do Evangelho, já se encaminhando então para o final do nosso encontro. Pedimos a Deus, na sua infinita bondade e a espiritualidade divina, pela frutificação das águas que estão em nossos lares, nas mesas de todos os irmãos, que os médicos socorristas de Jesus tratem as águas como medicamentos necessários para manter a saúde do corpo físico e também do espírito, conforme o merecimento de cada um. Com muita gratidão, vamos agradecer a Jesus por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo e amparando nossos propósitos, de nós melhorarmos para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Que nossas vibrações cheguem até os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, encarnados e desencarnados, que recebam medicamento para suas dores. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e amigos, de perto e de longe, e por nós mesmos,
para que sejamos fortalecidos no amor e na fé, para termos sempre discernimento em nossas ações e decisões. Obrigada, Jesus. Desejo aos irmãos um bom descanso e uma ótima semana de paz e tranquilidade para todos nós. E que assim seja.